Muito bom. Bom, hoje nós vamos entrar, né, literalmente agora na carta em si, nos textos da carta de Tiago. Nós vimos uma introdução, aquilo que nós encontramos, né, e do que se trata essa carta. E hoje nós vamos estudar alguns versículos, versículos 1 ao 11, e vamos ver ali o que nós podemos compreender a respeito dessa instrução, a instrução da palavra de Deus. E nós vamos passar, então, ao que esses textos nos diz, né? Então, primeiramente, nós temos aqui, como é uma carta, é uma epístola, é uma carta, tem uma saudação e tem um destinatário, ok? Então, por isso que no versículo 1 ele diz ali, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudação. Então, ele identifica. Nós vemos aqui na carta identificado quem é o autor, Tiago, né, que se denomina servo de Deus, e para quem está sendo direcionada. O autor da carta apresenta simplesmente como Tiago. Ele não usa ali como né, um cognome ali de apóstolo, de bispo, de presbítero, não. Ele só se apresenta, né, como Tiago. Tiago aqui, e aí a gente já viu um pouco a respeito de quem é esse Tiago. Ao se autodenominar servo, ele considera a sua posição como um humilde servo do Senhor Jesus, de quem recebe a autoridade. Isso não é muito comum, as pessoas se apresentarem dessa forma, né? Tiago, ele se apresenta dessa forma, sendo servo de Deus e servo também do Senhor Jesus Cristo. O título aplicado a apóstolos e pessoas ligadas a elas é justamente esse de servo, o servo de Cristo Jesus. Isso, né, este é único, né, lugar no Novo Testamento onde um indivíduo é chamado de servo de Deus, como eu disse agora há pouco, né? Então, é o único lugar. No Antigo Testamento tinha a questão de servo de Deus, Moisés, servo de Deus, Davi, servo de Deus, mas o Novo Testamento normalmente é servo de Jesus Cristo. Tiago é o único que se denomina como servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo, tá bom? E aí ele escreve realmente as 12 tribos, tá? Título que havia se tornado um modo de se descrever o Israel novamente unido e renovado nos últimos dias. Tá? Então, nós vemos ali vários textos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que fala desse novo Israel como as tribos, as 12 tribos. Então, não é literalmente aquelas, né, do Antigo Testamento que tinham as suas posses, mas ela é apenas um título, né, para denominar esses agora que serão o novo Israel de Deus. A dispersão, né? Essa é uma palavra muito interessante da gente observar, porque essas pessoas estavam vivendo um momento de perseguição, e essa perseguição fez com que eles saíssem, né, da região onde eles estavam e povoassem ali, não os grandes centros, mas outros lugares, e ali, então, até outras regiões além da Palestina também. Tá? Então, a dispersão fez com que eles, ou diáspora, né, fez com que eles estivessem saindo da região de Jerusalém, nome técnico da comunidade judaica que vivia dispersa entre as nações fora da Palestina. Então, todo esse povo que era judeu, eles estavam dispersos, por isso que Tiago escreve essa carta para eles, principalmente considerando o momento em que eles estavam vivendo. Tá? O cumprimento de Tiago é bastante breve, né? Diferente do apóstolo Paulo. Aqueles que estudaram a carta, né, de Paulo aos Efésios, vê que ele tem um modo muito especial de fazer uma saudação. Aqui, Tiago não, ele é muito simples no que diz respeito à saudação dele. Ele só identifica ele como escritor, identifica para quem ele está escrevendo, e ali ele coloca uma pequena saudação, que é literalmente essa palavra, né? Essa é uma saudação epistolar tipicamente grega e reflete a familiaridade de Tiago com o estilo grego. Tá? Então, eles viviam ali, pegaram uma herança, tiveram uma herança ali, né, dos gregos, e agora era Roma, né, que era o grande império, mas o Império Grego trouxe uma grande cultura para eles, e Tiago era muito familiarizado com essa cultura, e por isso ele, né, foi muito direto no que diz respeito a essa saudação, que era típica ali do costume grego mesmo, tá bom? Ok. Olha só, queridos, o versículo 1, ele coloca essa saudação. Do versículo 2 ao 18, ele vai falar um pouco sobre a questão das provações, literalmente. Tá? E ali é interessante porque ela diz respeito à maturidade que o crente precisa chegar, ou seja,
todos aqueles que vão, né, que desejam ser maduros e que precisam ser maduros, eles conseguirão em meio às provações. Hoje nós vamos ver até o versículo 11, mas depois vamos dar continuidade a respeito dessas questões aí, tá bom? Então, olha só, é difícil encontrar em Tiago uma sequência de pensamento que seja clara e sistemática. Ele não pensou muito nessa questão de falar muito sobre um tema, aí depois tratar de... Não, ele foi falando parágrafo por parágrafo, assim como vimos, né, na introdução que ele trata de várias coisas que Jesus tratou no Sermão do Monte, e Jesus falou em tópicos pequenos, né, a respeito de cada uma delas. Ele segue o mesmo estilo. Então, ele fala de algo, de repente, ele fala de outro, e de outro não há uma coisa bem sistemática, clara, uma puxando a outra questão, né? Ele não, ele vai tratando de um assunto, depois coloca outro, e assim por diante. Por isso que a gente vê alguns tópicos maiores, outros menores, e bem direto, bem sucinto naquilo que é o recado que ele quer dar. Tá? De modo geral, Tiago parece tratar de assuntos que poderiam ameaçar a integridade e a força da fé de seus leitores. Ele se preocupa no sentido de que aqueles crentes avancem em direção a uma fé madura e estável. Essa é a intenção dele, né? E para conseguirem isso, eles precisam manter uma atitude distintamente cristã diante de pedras de tropeço em potencial. Tá? Então, qual que é o desafio daqueles irmãos? Eles precisam manter a fé deles madura e estável. Para isso, o que eles tinham que fazer? Em meio a tudo que estava acontecendo, as provações, aquelas pessoas que serviam como pedras de tropeço, as coisas que serviam como tropeço para eles, eles precisavam resistir, ter uma atitude, né, diferente, tá, em meio a esses momentos, principalmente em meio a esses momentos de grande dificuldades. Preciso viver uma vida normal como um cristão, mas diante das dificuldades, principalmente ter uma atitude distinta daqueles que, infelizmente, não têm o Senhor Jesus Cristo e que têm atitudes que são próprias, né, daqueles que não estão salvos em Cristo Jesus. Então, Tiago tem essa preocupação. Primeiro, a gente vê aqui a questão de uma permissão, né, que a pessoa precisa dar uma permissão para que as provações, né, atinjam o seu propósito. Versículos de 2 a 4, ele vai dizer algumas coisas para nós, é o que nós vamos ver. O versículo 2 ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Tiago, ele não fala muito de teorias, ele já vai direto na questão prática da forma como a pessoa precisa agir, né? Ele não gosta muito de trabalhar um processo, isso, aquilo, outro, ele já vai direto naquilo que é a atitude das pessoas. Então, por isso que ele já, né, bem sucintamente, ele fala a respeito das questões. E aqui nós vemos algo. Tiago abre a sua carta com dois aspectos bastante característicos. Primeiro, ele fala meus irmãos, ou seja, uma forma de tratamento que se utiliza 14 vezes aí nessa carta, principalmente para introduzir uma nova divisão. Então, ele tem muito essa característica de chamar, né, a quem ele está escrevendo como meus irmãos, ou seja, está ali se identificando com eles e mostrando que são iguais, né? Que passam pelas mesmas dificuldades, uma vez que estão em busca do mesmo propósito, fortalecimento da fé, da firmeza, da integridade. Então, meus irmãos, tá? Então, ele vai fazer várias exortações para eles, mas ele usa muito essa expressão, tá? Essa forma de tratamento afetuoso confere um forte tom pastoral, e há muitas exortações da carta. Tá? Então, ele fala duro, mas ele fala como se estivesse falando a pessoas amadas, pessoas queridas, a pessoas em que, né, ele considera muito próximo e que são, porque são um corpo em Cristo Jesus, são irmãos agora em Cristo Jesus. Então, essa é uma das questões. Tá? A segunda, ele expressa uma ordem: tende por motivo de toda alegria. Então, nessa saudação, ele mostra isso, ele já vai direto ao assunto. Ele não vai justificando, olha, eu estou orando por vocês, coitados. Não, ele já fala, vai direto. Irmãos, peraí, tende como motivo aí de grande alegria passar por provações. Então, não veja esse momento como um momento de uma desgraça, né, na vida de vocês e que não merecia porque vocês são cristãos, tal. Não, porque quem passa por provação?
não são aqueles que se acham, né, que estão prontos e que precisa provar alguma coisa, mas é aqueles que estão em busca de algo, que estão buscando uma transformação, que estão buscando viver de forma diferente. Então, esses é que passam por momentos difíceis, momentos de provações. A ordem é categórica e sugere a necessidade de uma decisão definitiva no sentido de se tornar uma atitude alegre. Tende por motivo, tá? Então, não é procura ter como motivo, não, é tende. É categórico e tem que ser, toda vez que você passar por isso, olha, você precisa ter essa postura. Então, ela se aplica a uma situação em que uma reação de alegria não seria muito natural, passar por várias provações. Por isso ele vê a necessidade de dar uma exortação para que esses irmãos façam dessa forma. Por quê? Porque ele poderia muito bem parar, não, mas espera aí, eu estou passando por um momento difícil, tenha dó de mim, eu tenho direito de chorar, não. Então, esse momento, que é um momento do qual naturalmente a gente faria isso, é preciso ter uma postura diferente. E é isso que Tiago está exortando aqueles irmãos, para que eles possam ter. Provações aqui se aplica a aflições externas, especialmente ali no caso deles, a perseguição. Eles estavam vivendo num momento muito delicado, né? Como nós já vimos aqui da diáspora, e aí eles estavam sendo ameaçados por pessoas com relação à sua fé, ao ponto de fazer com que eles abandonassem, muitos abandonaram a fé, enquanto que outros entenderam o recado e foram adiante em busca daquilo que era o alvo, né, de firmar, fortalecer mais ainda a fé deles. Então, devido à qualificação, várias, tá? Essa questão dessa palavra várias, devemos pensar tanto nas dificuldades comuns a todas as pessoas, bem como em adversidades específicas que os cristãos precisam enfrentar como resultado da fé que possuem. Tá? Então, seja qual for a situação, que é consequente, né, dessa questão de você defender a sua fé, é preciso enfrentar e enfrentar com alegria. Ok? Então, quaisquer que sejam as provações, elas devem ser consideradas pelos crentes como uma ocasião para regozijo. E aí ele coloca no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, eu vou sofrer à toa? Não. Esse sofrimento todo que você passar e que você enfrentar com alegria, ele vai produzir algo na sua vida. Ele vai produzir perseverança. Vamos lá. A razão pela qual os crentes devem reagir com alegria ao enfrentar várias provações é que elas são uma prova através da qual Deus opera para aperfeiçoar a fé. Não é Deus quem lança as provações, mas Ele, em meio a essas provações, Ele opera para que a gente possa aperfeiçoar a nossa fé. Então, por isso que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as provações que o inimigo coloca contra aqueles que amam a Deus, Deus transforma aquilo em bênção, em algo maravilhoso para que essa fé seja fortalecida. A palavra traduzida como prova se refere ao processo pelo qual prata e ouro são refinados pelo fogo. A provação é justamente isso, tá? É como se nós estivéssemos passando pelo fogo para queimar tudo aquilo que não é bom e só permanecer aquilo que realmente é de grande utilidade, de grande valor. Desta forma, a ideia não é de que provações determinem se uma pessoa tem fé ou não. Em vez disso, ela fortalece a fé que já existe. Porque a pessoa tem fé é que ela passa por provações. E essas provações purificam, né, a sua vida, uma vez que ela enfrenta com alegria, de forma que essa fé ela é fortalecida. Então, ele diz que essa provação ela produz perseverança. Né? Então, a perseverança é o objetivo desse processo de teste. Lembra daquelas questões que a gente sempre fala quando está passando por uma dificuldade? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Por quê? Porque Deus quer ver você perseverando, para que você possa, né, desenvolver uma perseverança. E aí, né, é que vem muitas vezes essa provação para você se tornar mais e mais firme dentro daquele seu propósito. Essa palavra indicando a qualidade que se exige dos cristãos que enfrentam adversidades, tentações e perseguições que foram desafiados, né, de forma desafiadora, forte e ativa. Tá? Então, essa palavra aí que é a perseverança, ela justamente está indicando essas questões todas, tá? É uma qualidade,
O cristão, ele precisa ser perseverante. Tanto é que dentro daqueles pontos, né, que a gente entende, que estuda do calvinismo, a gente vê ali sobre a questão da perseverança dos santos. E o que diz mais, né? Pede-se ao cristão que reaja com alegria às provações, porque ele sabe que elas operam para produzir uma fé mais profunda, mais forte e mais segura. Por isso que ele fala, para que esses irmãos possam, né, ali reagir com alegria, porque ele sabe, ele tem certeza, ele viu na vida dele e na vida dos outros apóstolos essas coisas acontecendo, né? Aliás, viu na própria vida do Senhor Jesus Cristo passando por essas provações, mas ele ficou mais forte, mais determinado naquilo que era o seu objetivo também. Aí o versículo 4 ele diz, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Para Tiago, os crentes devem permitir que a aprovação tenha ação completa. E aí é a nossa grande dificuldade, né? Quando a gente não tem esse entendimento, a gente fica querendo logo que ela passe, que ela... Não, calma. Então, Deus ele vai nos dar a vitória, e a gente vai ter condição, né, de ir até o fim, a partir do momento que a gente compreender que eu não posso parar, eu tenho que continuar, tenho que enfrentar, porque quando ela tiver a ação perfeita, ela vai passar. E eu vou sair vitorioso, né, em meio a essa provação toda. Então, o fato de serem perfeitos e íntegros deve resultar em uma resposta genuinamente cristã às provações. Tá? Então, não perfeito no sentido que, né, não tem nenhum erro, né, não, mas é que nós fomos, né, nós estamos em um caminho que é diferente daquele caminho que o mundo oferece. É o caminho de Deus, é um caminho, né, no qual nós nos tornamos pessoas que está andando rumo a essa perfeição. Nós estamos vivendo, né, de forma íntegra, integralmente, né, dedicada a ela. E quando nós fazemos dessa forma, né, o resultado justamente é uma postura diferente, uma postura segundo a postura de Cristo diante das provações. Tá? É preciso aqui ter sempre, né, como o Tiago teve, o exemplo de Cristo. Ele mesmo passou por grandes momentos, mas ele foi até o fim. Tá? Até o fim ele se segurou, né, suportou as provações e ele venceu todas essas provações porque ele sabia o que iria acontecer depois que ele vencesse todas essas dificuldades ou essas provações. Assim também é com o cristão. Então, repetidas vezes ele enfatiza a necessidade de um compromisso sincero e sem reservas diante de Deus e de sua vontade, acentuando a inconstância como um pecado vital. A luta vem? Vem, mas a gente não pode desistir dela. Mesmo que estejamos fracos, pedindo socorro, mas temos que continuar, né, nessa luta, aí, nessa jornada, nessa caminhada de forma sincera, comprometida com o Senhor, né, e não buscando em outros lugares, mas continuando nele. Ah, vou mudar porque as coisas não estão funcionando. Não é assim que funciona na vida cristã. Só porque a gente tentou uma vez e não deu certo, não quer dizer que não vai funcionar. É preciso encarar isso até o fim, ser perseverante e deixar que ela haja completamente na nossa vida, trabalhando em todas as coisas que precisam ser trabalhadas. A palavra perfeitos faz a ligação entre as duas partes, né, desse versículo. A obra perfeita e o cristão perfeito. Tá? Então, tanto é que Tiago ele vai tratar um pouco mais na frente a respeito de obras e fé. Então, perfeito é aquele que age de acordo com a vida cristã, né? E vivendo dentro daquilo que Deus preparou de antemão para que nós vivêssemos nela, e também no sentido de uma devoção, de uma vida de fé com o próprio Deus, de reverência, né? De comprometimento com esse Deus, aquele que diz, vem lá do fundo do nosso coração. Então, é preciso ser perfeito no que diz respeito a essas questões. Tá? Então, olha só, o alvo especificado no versículo 4b, então, é uma dádiva escatológica, algo que o cristão deve buscar constantemente com todas as suas forças, mas que, de fato, não será obtida antes da culminação da nova era da salvação. Somente aqui, então, os cristãos serão em nada deficientes em sua armadura de virtudes, tá? Então, só depois que todas essas coisas acontecer é que nós vamos ser literalmente ali, né, nada deficiente. Mas isso é uma busca que nós fazemos aqui e que nós vamos desfrutar e alcançar na eternidade.
Aí ele divide uma segunda questão, ele entra num outro assunto aqui, ele fala a respeito de sabedoria, a oração e a fé, dos versículos 5 a 8. Versículo 5 ele diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peço a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, a respeito da sabedoria, uma das mais importantes virtudes de que os cristãos podem, né, ser deficientes, não podem ser deficientes, aí é a sabedoria, tá? Então, nós não podemos ser pouco sábios, nós devemos ser muito sábios. Não devemos ser deficientes no que diz respeito à sabedoria. Devemos buscar essa sabedoria. Então, se não buscarmos, né, e essa é uma coisa que o inimigo ele vai sempre nos tentar para que a gente não seja sábio, então, nós não vamos ser aprovados conforme Deus deseja, tá? Então, o cristão, ele precisa, sim, de desenvolver essa virtude que é a sabedoria, porque ele é muito tendencioso, diante de tantas coisas que estão acontecendo, a agir de forma precipitada, tá? A percepção da vontade de Deus, ou do modo pelo qual ela deve ser aplicada na vida, é conferida pela sabedoria. A percepção da vontade de Deus e do modo pelo qual ela deve ser aplicada na vida é conferida pela sabedoria que produz um caráter piedoso e maduro naquele que a possui. Então, você quer ser maduro? Por isso que falamos ali a respeito, né, da maturidade, aprovação e a maturidade. Quer ser maduro? Então, tenha sabedoria e aplica tudo aquilo que está sendo oferecido de forma que seja aplicável ali na sua vida, no seu dia a dia. Quando afirma que Deus irá conceder sabedoria àquele que lhe pedirem, ele se baseia o quê? No caráter de Deus e na confiança na resposta divina também. Por isso que ele coloca ali, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça para Deus. Por quê? Porque ele já compreende isso desde o Antigo Testamento, né? Que fala a respeito da sabedoria. Os livros poéticos falam muito a respeito da sabedoria. Quem quer sabedoria tem que pedir para Deus. Deus é quem dá sabedoria. Então, ele já conhecendo todas essas coisas, ele sabe que Deus ele não falha. Se foi Deus que prometeu que dá sabedoria, então você pode pedir. Se você quer sabedoria, pode pedir que Deus vai dar, e ele confia de fato, né, que Deus ele vai atender quando nós pedirmos algo que realmente precisamos e que é necessário para as nossas vidas. Então, por isso que ele afirma, peça para Deus, porque a todos dá liberalmente. Então, olha só, a expressão liberalmente quer dizer, ele dá de forma sincera, tá? Enfatiza o intento sem reservas, inabalável e despretensioso de Deus, no sentido de conferir sua dádiva de sabedoria àqueles que pedirem. Deus ele não fica trocando, eu te dou isso aqui se, né? Não, ele dá, e ele também ele não considera os seus erros, as suas falhas, e tantas coisas, né? Se você pediu, ele sabe que você precisa, ele te dá. Ele não fica ali assim, mesquinhando, dando um pouquinho. Vou te dar só um pouquinho. Não, ele dá e dá de forma sincera e abundante. Ele também não se... aliás, ela também não se mistura com impropério, ou seja, daquilo que tem muitas intenções. Eu te dou isso, mas você me dá isso. Eu te dou isso aqui porque eu estou com outras intenções ali na frente. Não. Deus não faz dessa forma. Ele não nos repreende por falhas passadas, nem nos traz recordações intermináveis sobre o valor das suas dádivas. É de graça, né? Teve um valor? Cristo Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos, né, desfrutar dessa graça de Deus. Mas Deus não fica jogando isso na cara. Deus vai derramando essa bênção sem medidas e sem nenhuma intenção de querer ter algo em troca ou de segundas intenções. Por isso que ele coloca ali, né, que ele dá liberalmente e ele não mistura isso, né, com impropério, ou seja, com outras intenções, com segundas intenções. Ele dá porque você está pedindo, ele dá realmente porque você precisa. Esse versículo nos anima a nos aproximarmos corajosamente com nossos pedidos perante o Deus gracioso e invariável. Não é verdade? Então, assim, quando a gente olha esse versículo e fala, nossa, Deus dá a todos, né? Sem nenhum tipo de troca, sem nenhum tipo de chantagem ou coisa semelhante, ele dá sinceramente, sem jogar na cara de nada a ninguém. Então, nós vamos poder chegar na presença dele. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou pedir a Deus porque eu pequei. A gente peca todo dia. Pensou se Deus levasse isso em conta? Ele não leva, porque ele sabe
da nossa condição, e ele sabe do nosso desejo, né, de querer melhorar, melhorar, então ele nos dá, porque sem a graça dele, sem as bênçãos dele sobre a nossa vida, nós não vamos conseguir por nós mesmos. No versículo 6 ele fala, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Então, esse versículo aí, né, faz uma ligação entre o assunto específico da oração, pedindo sabedoria, e o ensino geral acerca da importância da fé na oração. Então, é preciso pedir em oração, mas é preciso pedir em oração de fé. Então, ele faz justamente esse gancho aí para que a gente possa entender essas questões. A resposta divina aos nossos pedidos é limitada pela maneira como pedimos. Não é, nem sempre é literalmente aquilo, o que pedimos, mas é como pedimos. Porque tem muitas vezes as pessoas pedem mal e ela não recebe. Mas tem pessoas que pedem coisas boas, mas da forma errada. Não recebe também. Então, é preciso pedir a coisa certa da forma correta. Né? Por isso que ele diz para nós ali, é preciso, peça, porém, né? Com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar e agitada e impelida pelo vento. Tiago diz, né, lá no capítulo 4, versículos de 1 a 3, a gente vai ver isso depois, que não é a qualquer pedido, tá? Não é qualquer pedido que Deus vai atender, feito de modo egoísta ou insensato, né, sem pensar, que Deus responde, mas ao pedido feito com fé, em nada duvidando. Então, a fé significa mais do que a crença de que Deus irá dar aquilo que pedimos. Ela também inclui uma confiança invariável em Deus. E aí vem, né, o grande problema da questão da fé. Ah, mas eu pedi com tanta força, com fé, mas não é isso. Ah, então, é você realmente ter a certeza ali de que Deus vai te dar aquilo. E aí, por isso que vem, né, ele coloca ali, né, o egoísta e o insensato, ele não vai conseguir, porque a oração dele não é fé, ele não está firmada naquilo que Deus pode dar para nós, né, o melhor que ele pode dar para nós, está firmado mais naquilo que ele deseja. É a fé dele naquilo que ele deseja, e não a fé dele em Deus e naquilo que Deus tem preparado e que ele deseja dar para nós. Então, e aí ele continua, duvidar. Tem a ideia aqui, né, de discutir consigo mesmo, ou seja, lá dentro de você está ali, aquela luta, né, tá certo, não está, você começa a discutir, né, e sugere também não apenas uma dúvida intelectual, mas um conflito básico de lealdade. Então, é aquela questão da gente estar pedindo isso para a honra de Deus ou para a nossa honra. Né? É por interesse daquilo que nós queremos ser e apresentar diante de Deus, ou interesse daquilo que eu quero, que eu preciso para mim. Sabe daquelas pessoas que falam, Senhor, se o Senhor me der um carro, eu prometo que eu vou dedicar ele ao teu reino. Será? Aí você vê a pessoa andando para cima e para baixo aí, com o nome, pertence ao reino de Deus, né? É do reino de Deus, só que ele está fazendo tantas outras coisas e, de fato, ele não dedica para aquilo que ele prometeu, porque ele estava com segundas intenções. Ele queria para o uso dele, queria um carro melhor, algo melhor. E aí ele usou o nome de Deus e ali e ficou aquela briga dentro dele, né? Então, infelizmente, não é algo que agrada a Deus. Então, se alguém que segue no caminho do Senhor quer fazer da mesma forma que aquelas pessoas fazem, Deus não vai te dar, não, porque Deus quer o melhor para você. Ele sabe que você está na dúvida ali, você está brigando ali. Se é bom para você, Deus vai te dar. Se não é, Ele não vai dar. E a gente precisa rever, então, ali o nosso conceito, né, de fé e de confiança naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí ele coloca, pois, né, a razão pela qual devemos pedir com fé é o quê? Aquele que não possui fé, a pessoa dividida não recebe nada do Senhor. Então, por isso que ele coloca, pois aquele, né, que duvida não vai receber, porque ele é como uma onda, né, que é impelida pelo vento, de lá para lá, para lá para cá. Essa pessoa ela não vai receber. A razão pela qual devemos pedir com fé, porque aquele que não possui fé, ele duvida e ele não vai receber aquilo que ele precisa para Deus, no que diz respeito à sabedoria e tantas outras coisas que nós precisamos para a nossa caminhada. Onda do mar.
tá? Nunca apresenta a mesma aparência em um instante após o outro. Quem já foi no mar aqui, e não só banhou ali na praia, ali, né, naquele pedacinho onde as ondas ficam quebrando ali, mas que já entrou um pouquinho mais, né? Eu tive a experiência de ir em Fortaleza, e lá tem jangada, a gente foi um pouquinho mais para frente, e chegou lá, né, as pessoas falaram, olha, agora pode se jogar no mar aí. Então, muitos que estavam ali ficaram temerosos, mas tem a boia, e a gente pula lá. E, de repente, as ondas ficam, né? Altos e baixos, leva para um lado, leva para o outro, ela não é uniforme. Ela não fica, né, naquela coisa lá quebrando, mas também ela, se você ficar parado ali, ela te leva para um lado, leva para o outro, depende para onde o vento assopra. Assim é a pessoa que tem dúvida, que não tem fé. Ela é levada por um pensamento aqui, por uma convicção ali, outra acolá. Então, por isso que ele diz que essa pessoa que duvida, ela é como uma onda, que o vento leva aí, ela fica indo para um lado, para o outro, vento de doutrina e tantas outras coisas, ela não é firme, ela não vai numa direção só, por isso ela não recebe aquilo que ela busca, ela não vai chegar no lugar que ela deseja, almeja, porque ela é levada para um lado e pelo outro. Assim, a pessoa dividida não tem crenças fixas nem direção, a sua lealdade a Deus está constantemente ameaçada. Ok? Acho que deu para a gente entender aí um pouquinho o paralelo aí que ele quis dizer da pessoa que não tem fé e da pessoa que ali está sendo impelida, né, como impelida pelas ondas do mar. Versículo 7 e 8, ele coloca, não suponha que esse homem, ou seja, aquele que é impelido, né, que não tem fé, alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai de forma alguma. Homem de ânimo dobre, versículo 8, inconstante em todos os seus caminhos. Então, fazendo uma ligação com o versículo 6 ali, ele coloca, né? Que não fica, nem adianta sonhar achando que essa pessoa vai receber, ela não vai receber. Por quê? Porque ela é uma pessoa de ânimo dobre, né? Alguém que é inconstante em todos os seus caminhos. Esse homem, né, o que duvida, não deve esperar que Deus responda seus pedidos, porque ele é insincero e incoerente com seu compromisso de fidelidade a Deus. A gente, infelizmente, vê muitas pessoas indo para a igreja, né, quando tem uma dificuldade, tem uma necessidade, vou lá pedir para Deus. Na hora que recebe uma resposta, recebe alguma coisa, vai embora. Mas você acha que ele vai receber grandes coisas de Deus, como a sabedoria dele, ou como algo que possa, né, de fato, tornar ele alguém perseverante diante das provações, se ele é uma pessoa inconstante, que não tem um compromisso, que é incoerente com Deus? Não vai. Deus não vai dar. Vai ser uma pessoa que vai viver de altos e baixos. Ela não vai conseguir desenvolver aquela alegria que Tiago colocou, né, no começo lá. Tende por grande alegria passar por grandes provações, porque você sabe que lá no final ela vai te dar um lucro, vai te dar um resultado positivo. Aqueles que querem chegar a esse grande resultado, vai pedir a Deus sabedoria e tantas outras coisas com fé, e vai receber. Mas aqueles que não querem chegar, esses não têm confiança no Senhor, ele não vai receber do Senhor aquilo que ele está pedindo, porque não tem uma vida de compromisso e de fidelidade com ele. O termo ânimo dobre significa literalmente alma dividida, uma sugestiva distinção das profundezas da divisão que existe dentro da pessoa, dessa pessoa. Uma divisão fundamental na atitude básica de alguém diante de Deus, ora crê de um modo, ora de outro. Esta é a posição, né, essa é a oposição, né, direta à fé, que Tiago consiste, né, de demonstração, que demonstramos em oração. Esta é a oposição direta à fé que Tiago insiste que demonstremos em oração. Tá? Então, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para Deus, mas não da forma que nós cremos, hoje nós cremos, amanhã nós cremos de forma diferente. E aí é por isso que ele quer, peça com fé e nada duvidando, ou seja constante, 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 constante. Com certeza, Deus não responde a orações baseadas em tanta descrença, ele não vai atender. Tá? Essa inconstância é contrário à integridade ou perfeição que deve ser o alvo do viver cristão e do caráter único e sincero que devemos ter diante de Deus. Então, você ficar, hoje eu creio de um jeito, eu creio do outro, eu creio dessa forma ou da outra, você não vai ser uma pessoa que é íntegra, verdadeira
né, em seguir a Deus ali, é perfeito naquilo que é o caminho que Ele deixou para que você possa viver. O seu caráter não vai ser um caráter firme, igual ao caráter de Cristo, porque você duvida muito. O desejo de um caráter único e de pureza de intenções é o principal tema dos versículos 2 a 8. Né? E parece também em toda a carta, e aparece em toda a carta dele essa questão do caráter único e da pureza das intenções. Tiago, ele trabalha muito sobre essa questão. O caráter é aquilo que você é. Você é na frente das pessoas ou longe delas. Né? Então, é preciso trabalhar esse caráter. Esse caráter tem que ser o caráter de Cristo. Ok? Então, vamos lá. E aí, pela última parte que ele coloca para nós, ele vai tratar a respeito da pobreza e da riqueza. Tá? As pessoas que são ricas e as pessoas que são pobres. Como é que isso interfere? Ser pobre ou ser rico tem alguma diferença e interfere de alguma forma na minha vida cristã, na minha vida como Deus deseja? Olha só. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Eu estava escrevendo para judeus ou cristãos, né, pessoas que se tornaram cristãs ali e que estavam fugindo e que não tinham grandes condições. Então, a descrição, né, do irmão no verso 9, como da condição humilde, aponta para um cristão de baixa condição socioeconômica, relativamente pobre, né, e sem poder, sem interferência ali na sociedade. Olha só, Tiago está escrevendo para cristãos judeus da Palestina e Síria. Muitos deles, dos seus leitores, e quem sabe, né, todos, deviam ser pobres. Em Atos, capítulos 11, versículo 28 a 29, a gente vê justamente essa questão que eu comentei agora há pouco. Uma visão de Ágapo, que estava ali junto com os apóstolos, né, ele teve uma visão de uma grande fome que ia acontecer. E, de fato, aconteceu essa grande fome. E foi dali, então, que os irmãos se reuniram e mandaram mantimento, tanto é que Paulo e Barnabé, né, eles foram para lá para levar esse mantimento para aqueles irmãos que estavam passando por necessidade, porque eram pobres. Mas, mesmo assim, Tiago diz que eles deveriam se gloriar. Em meio a tais aflições, o cristão cuja posição, em termos de mundo, é relativamente baixa, deve gloriar-se na sua dignidade. Tá? Qual que é a dignidade daquele que é pobre? Gloriar-se significa o alegrar, né, o alegre orgulho possuído pela pessoa que valoriza aquilo que Deus mais valoriza, o Espírito. Aí vem a grande diferença, né? Tem tantas pessoas que estão no mundo, mas que o espírito deles não são o espírito, né? não são de Deus, né? Que Deus dá a vida, ele não tem uma vida espiritual que é de Deus. Dignidade, ou seja, pela fé, agora os crentes pertencem ao reino celestial como cidadãos que aguardam a transformação dos seus corpos. Tá? Então, a pessoa tinha que olhar para ela e se valorizar. Você é alguém digno. Apesar de estar passando fome, algumas necessidades, é mais pobre do que os outros, não se preocupe com toda a humilhação que você está passando por causa dessa situação. Se orgulhe naquilo que você é lá dentro. Se você é um cristão, você tem que se alegrar, porque pela fé você vai continuar, né, e você já pertence a esse reino que Cristo implantou aqui, e que lá no final, depois que terminar todas as coisas, ele vai ressuscitar e restaurar, e nós seremos transformados. Nosso corpo não será mais um corpo de pobreza. Nós teremos um corpo celestial. Então, se alegre nessa condição, na condição espiritual daquilo que você é cidadão do reino de Deus, mas que está passando por algumas dificuldades aqui, mas está indo para um lugar onde haverá, né, grande riqueza na sua vida. Então, podemos afirmar que dignidade inclui o gozo atual que o crente tem em seu status espiritual exaltado e também a esperança de participar do glorioso e eterno reino inaugurado por Cristo Jesus. Já pensou a alegria maior? Não existe alegria maior do que esse contentamento que nós temos, né? De poder se sentir uma pessoa digna diante do Senhor, porque nós, aos olhos do mundo, não temos grandes coisas e não temos grandes status, mas aos olhos de Deus, e para onde nós vamos, nós já estamos desfrutando, porque nós pertencemos a esse reino de Deus. E aí ele passa, claro, para o lado do rico. E o rico? Na sua insignificância. Ele tem que gloriar no quê? Na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Você acha que o rico vai viver para sempre, enquanto o pobre vai morrer e o rico não? Não. O rico também, ele vai passar. E
diz aqui, né, como a flor da erva. Tiago traz aqui uma séria exortação, né, relacionada com a vanglória para com um crente que é rico. E aí ele coloca, o irmão que é rico, ele está se referindo aqui a irmãos que são ricos. Então, que é rico não pode se gloriar. Ele não está indo contra a questão de riqueza. Está dizendo com relação à postura daqueles que são ricos. Ele não pode se gloriar naquilo que ele tem, naquilo que, né, que o mundo valoriza como algo que é rico, algo de poder. A razão pela qual o cristão rico pode se gloriar na insignificância é a natureza transitória deste mundo apresenta a confiança nas riquezas, como uma base na qual não se pode confiar. Então, esse mundo, ele coloca ali como base para toda a felicidade e tal, a questão da riqueza. E essa é uma base que a gente não pode confiar nela. Por quê? Porque, como Jesus disse, como a palavra de Deus, né, vai sempre colocando que essas coisas aqui elas vão se acabar. A traça, a ferrugem, tudo vai consumir. Tá? O ladrão vem roubar. Então, ela não serve como base para a nossa alegria, para a gente estar se gloriando, estar ficando para a nossa felicidade. Então, a insignificância de que o rico deve se gloriar é lembrar de duas coisas. Por mais exaltado que ele seja aos olhos desse mundo, seu status diante de Deus é diferente. Deus não olha para o pobre de um jeito e para o rico de outro. Não. Deus olha para o pobre e para o rico que estão em Cristo como alguém igual. É esse que Deus valoriza, é o Espírito que está nele, o novo Espírito, o Espírito de Cristo. Então, é nisso que ele precisa se gloriar. A identidade pessoal do crente em Cristo, que a si mesmo, esse Cristo, né, que a si mesmo se humilhou, estão sendo considerado de nenhum valor para esse mundo. Aquele que é rico, ele tem que se gloriar que ele se identifica com Cristo. Cristo, mesmo sendo o próprio Deus, ele deixou a sua glória, ele deixou tudo lá, ele se manifestou aqui no nosso meio, né? Abriu mão de tudo, se humilhou, e ele foi recebido na presença do Pai. Né? E ele, né, mostrou ali o seu caráter. Então, o rico aqui também tem que olhar da mesma forma. Ele se identifica com essa pessoa de Cristo que se humilhou. Tiago exorta os dois cristãos, né, ali, que eles precisam olhar para as suas vidas a partir de uma perspectiva celestial e não terrena. Tá? Então, olha só, o crente pobre, desvalorizado e desconsiderado pelo mundo, deve se alegrar em seu relacionamento com o Senhor Jesus, que foi exaltado à mais elevada posição no universo. E o rico deve se lembrar de que a única segurança permanente procede do seu relacionamento com o homem de dores, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. O pobre, né? O pobre ele tem que olhar para a riqueza daquele que é o seu Senhor e se gloriar nisso, e o rico ele tem que olhar para aquela pobreza, né? Aquela humilhação que Jesus teve e se gloriar nele também. Né? Que aquela riqueza toda que o rico tem, não tem grande valor, como tem muito valor o Cristo humilhado, e aquele que está em Cristo também tem que viver essa vida de humilhação diante do mundo, né? Então, é uma exortação que Tiago ele coloca ali, tá bom? E aí, fechando para nós aqui, ele fecha aqui nessa situação dos dois, do pobre e do rico, porque o sol se levanta com ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seu caminho. Nada dura para sempre, mas é interessante a analogia que Tiago faz aqui. A figura de uma flor murchando deve ser sido né, familiar aos leitores ali do Oriente Médio, os quais anualmente viam as primeiras flores primaveris, né, secarem de repente debaixo do calor impetuoso do sol. Nascia uma flor ali na primavera, mas ela não demorava um dia, ela já secava. Hoje a gente tem o privilégio aqui de ver uma flor, né? E de repente ela passa um mês, passa um tempão florida, você só ali deleitando daquela beleza. Mas Tiago ele mostra ali, ó, o rico é igual uma flor. Ele nasce, mas diante de tantas coisas que estão ao seu redor, né, ele acaba murchando ali e acaba rapidinho. A nossa vida aqui ela é passageira, ela não é eterna. A palavra traduzida aqui como ardente calor deve ser traduzida como ardente vento, e é frequentemente usada como uma figura de julgamento. Então,
O rico, ele tem as suas coisas, mas ele pode esperar que alguma coisa vai vir contra ele, vai vir ali contra a sua riqueza, né? E de repente ela tem pessoas que acabam morrendo sem aquela sua riqueza, perde tudo. Ou outros que dizem que tem as suas riquezas, mas está tudo no banco. De repente o banco vem e pega, ou o ladrão vem e pega e assim por diante. Então por isso que ele coloca a questão do murchar ali, né? Desaparece a sua formosura e o seu aspecto. Então o verbo murchar refere-se à morte. Então, por mais que o rico viva, né, ali, a pessoa trabalha, aos 50, 40, sei lá quantos anos, ele adquiriu a sua riqueza. Quanto tempo será que ele vai desfrutar dela? Até a morte levar ele? 30, 40, 50? Mas vai acabar. Aquilo vai acabar. Então, se a alegria, se a vida dele toda está baseada nessa riqueza, vai acabar, ele não tem para a eternidade, né, como desfrutar da riqueza, como os faraós achavam, né, que poderiam, até quando eles morriam, era lei ali que eles tinham que colocar os bens dele dentro do caixão para quando ele acordasse na outra vida, ele desfrutar dela. Pena, né? Por isso que tem aí as descobertas das tumbas dos faraós. E aí, por final, ele diz a respeito do caminhos, né? Então, caminhos, embora possa significar simplesmente o caminho, no sentido de caminhar da vida, né? Quase sempre ele tem um sentido mais específico de uma jornada, ou seja, uma viagem de negócio em busca de lucro, no meio do qual o cristão rico é repentinamente assassinado. Não só o rico, né, mas qualquer rico, ele pode ser assassinado ou, né, roubado, ou outras pessoas vêm com as suas artimanhas e tira tudo aquilo que é dele. Então, se o rico ele pensar unicamente nisso, né, e se depender unicamente das suas riquezas e no seu esforço de buscar cada vez mais lucro, e se vangloriar disso, ele tem ali, né, vai ter uma grande decepção, porque qualquer hora pode acontecer de ele estar em um desses seus negócios e, de repente, a sua vida ser tirada por causa daquilo. E aí, então, ele não deve se gloriar nessas coisas, mas se gloriar, então, no Senhor Jesus. Aquele que se gloria nessas coisas, ele acaba perdendo a sua vida e toda a sua riqueza. Queria deixar 3 questões aqui para a gente refletir, né, finalizando aqui o nosso estudo. A primeira delas é a seguinte: olhando para as lições que Tiago nos ensina nesse texto, qual você mais precisa em sua vida? Tivemos algumas lições. Qual que você precisa mais observar e ajustar aí na sua vida? Uma outra questão: vale a pena pagar o preço do sofrimento para alcançar a maturidade? Ou, não vou passar por maturidade, não, tá bom assim, eu ficar na minha aqui, eu não preciso me expor, tá garantido. Ou vale a pena eu passar por esse processo, né, aí de sofrimento, de provação, para alcançar uma maturidade maior? Pensa só, hoje tem muita pessoa com medo de morrer por causa do Covid ou qualquer outra coisa. E a maioria delas é porque elas não entendem o que está esperando a gente lá. Tá? O que mais a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus filhos, porque eles vão sair de todo esse tormento, todas essas coisas todas aqui, né? E vai poder viver eternamente com Ele. Mas tem pessoas que ainda não atingiu a maturidade, né, de entender isso e sofre no que diz respeito à morte. A morte está chegando, o desespero da morte. Então, será que não vale a pena a gente passar por umas dificuldades para que a gente possa ter uma maturidade suficiente para encarar esse tipo de coisa e de forma alegre? Como tenho considerado as provações e o sofrimento na minha vida? O que os sofrimentos e as provações é para você? Um karma que você leva na sua vida? Ou é uma oportunidade que Deus está te dando para parar um pouco, refletir, você encarar ela com alegria, vendo a possibilidade ali de crescer mais e mais no Senhor? Então, reflita a respeito dessas questões, tá bom? Deus abençoe as nossas vidas.